TV, começando com a venda de ingressos, hein? O Cruzeiro ainda não soltou a previsão de público, mas a venda já está rolando. Estamos aí em quase 20 mil torcedores garantidos para o domingo, 8h30 da noite. Claro que ainda tem muito tempo para vender ingressos. O horário é o pior possível num domingão, mas mesmo assim creio que teremos mais de 40 mil torcedores no Gigante da Pampulha, até porque, pelo momento vivido pelo Cruzeiro, a grande vitória sobre o Bahia, e o pessoal vai animar a comparecer ao Gigante da Pampulha. Então, quem puder, acesse ingresso.cruzeiro.com.br. O torcedor do Cruzeiro terá um papel fundamental no domingo para buscar essa vitória diante do Red Bull Bragantino, o time comandado pelo Fernando Seabra e que derrotou o Cruzeiro no primeiro turno. Venceu por 1-0 aquele jogo em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino que vinha com uma campanha muito boa, só que nos últimos jogos teve apenas uma vitória sobre o Fluminense, porque desde que começou a patinar no Brasileiro, o Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo, perdeu para o Vitória, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Fortaleza, foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Internacional, perdeu para o Ceará e foi goleado pelo Botafogo e empatou com o Sport Recife. O Red Bull Bragantino que chegou a estar colado com o Cruzeiro na tabela e hoje o Cruzeiro já abriu uma grande vantagem. Mas cada jogo tem a sua história e por isso o torcedor tem que comparecer no domingão, no Mineirão. O Cruzeiro que volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira, e aí o técnico Leonardo Jardim tem quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias de preparação para o duelo diante da equipe do Red Bull Bragantino, com a volta de Lucas Silva, que cumpriu suspensão. Eduardo vai cumprir o último jogo da punição imposta pelo STJD. E tem mais dias aí de treino, o Leonardo Jardim, para melhorar a condição física de Luiz Sinisterra, melhorar a condição física de Kenny Arroio, jogadores que vão se adaptando ao futebol brasileiro, mas ainda sem uma condição para titularidade. O fato é que o Leonardo Jardim está muito à vontade quanto a estas questões. Sobre Fagner, jogador cada vez mais perto de voltar aos treinos com o grupo, vamos ver se o Cruzeiro dá uma atualizada na situação médica do atleta. O Fagner é o único jogador que precisa se recuperar. Departamento médico do Cruzeiro, neste momento, vazio em uma época importante. Depois da grande vitória sobre a equipe do Bahia, jogadores do Cruzeiro retornaram a Belo Horizonte, foram liberados. Reapresentação nesta quarta. E aí o Cruzeiro treina até sábado, porque no domingo tem o jogo diante do Red Bull Bragantino. Domingo, 8h30 da noite, Mineirão. E bora lá comprar ingresso, hein? Tem muito ingresso ainda à disposição do Cruzeiro. O Cruzeiro não abriu alguns setores inicialmente, roxo superior e laranja superior. O público aí chegando já na casa dos 20 mil. Então tem muito tempo até domingo. Eu sei que o horário não é legal, mas não tem desculpa, galera. Essa campanha que o Cruzeiro vem fazendo, espetacular. 47 pontos em 23 rodadas. É mais até do que a média, que nos últimos anos seria uma média aí para bater campeão, né? Vamos ver agora com o nível aí de Flamengo e de Palmeiras como que vai ficar isso. Mas o Cruzeiro vem fazendo uma grande campanha para aquele objetivo inicial, ficar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ingresso.cruzeiro.com.br, tem muito bilhete à disposição do torcedor. Bora lá, eu não aceito menos de 40 mil torcedores no domingo, hein? Aliás, menos de 45 mil. Tá lançado o desafio também para a Nação Azul. Bora, chame aí o seu amigo, anime todo mundo, galera. A campanha do Cruzeiro é espetacular. 5 vitórias seguidas, classificação para a semifinal da Copa do Brasil e o time merece, hein? Por falar em time, uma ótima notícia de ontem é que o Kaique teve apenas cãibra. O Cruzeiro confirmou essa questão. Ele saiu ali, fez alguns testes, eu fiquei até preocupado na hora
na beira do gramado ali com o Dr. Sérgio Campolina, mas depois o Cruzeiro atualizou o quadro aí do jovem Kaique, e ele com cãibra não deve ser problema para domingo. O Cauã Prats voltou a entrar e a entrar muito bem, mas o Kaique, claro, é o titular da posição. Por falar em titular da posição, Lucas Silva volta. Ele cumpriu suspensão na vitória diante da equipe do Bahia e retorna ao time titular, devendo aí, vamos ver, né, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, muito tempo ainda até domingo, né? Tem quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias para treinar e definir a melhor formação. O Eduardo vai cumprir o último jogo da suspensão, não atuou diante do Bahia, não atua também diante do Red Bull Bragantino. E um fator que o Leonardo Jardim ele comemora é que, com o time bem, os reforços não precisam entrar de qualquer jeito na equipe, né? Então os jogadores vão ganhando minutos dentro do que o Cruzeiro pretende para aqueles atletas. O Sinisterra ainda está longe de atingir a sua plenitude na parte física. O Arroio também, foi só o primeiro jogo. Chegou, estava um tempo sem atuar no Besiktas, tinha perdido treinamentos também. Então, todos esses jogadores vão trabalhar cada vez mais para ir melhorando a condição física até aí ficar à disposição do Jardim, caso ele pense em titularidade. Mas o entendimento é que as coisas acontecendo desta forma é o melhor cenário possível, porque aí não tem pressão para ninguém, né? O torcedor, ele entende o processo, os jogadores vão entrando dentro de uma adaptação da melhor forma possível e o grupo recebendo todos muito bem. Então, o Cruzeiro trabalha com essa questão e está muito tranquilo com esses jogadores que chegaram, os reforços aí que foram contratados na janela e nomes para mudar a cara no ataque, o Luiz Sinisterra e o jovem Kenny Arroio. O Cruzeiro que tem agora uma sequência no Campeonato Brasileiro, com jogos contra Red Bull Bragantino no domingo, no outro sábado tem a equipe do Vasco no Rio de Janeiro, aí na quinta-feira seguinte, dia 2 de outubro, o Flamengo no Maracanã, e depois no final de semana seguinte, um domingo, que é dia 5 de outubro, o Cruzeiro recebe o Sport. E uma atenção ou um sinal de alerta, porque o Cruzeiro agora tem muitos jogadores pendurados, hein? Titulares absolutos, o zagueiro Vidalba, o meia Matheus Pereira, os atacantes Wanderson e Caio Jorge estão com 2 cartões amarelos e além deles o Wallace e Matheus Henrique. São 6 jogadores pendurados então para essa sequência aí de Red Bull Bragantino em casa, Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro e Sport no Mineirão. É o que o Cruzeiro tem agora pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima.